Hoje, em Antigua e Barbuda, a quarta Conferência Internacional sobre os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. O evento reúne líderes para avaliar a capacidade desses Estados em alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e debater um novo programa de ação. Cabo Verde está representado por uma delegação chefiada pelo Primeiro-Ministro e tem expectativas elevadas com o alargamento do mecanismo de reconversão da dívida em investimentos climáticos a parceiros multilaterais e a operacionalização do Fundo de Danos e Perdas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Os pequenos estados insulares em desenvolvimento encontram-se no meio de múltiplas crises. As alterações climáticas, as repercussões económicas e sociais da Covid-19 e uma crise da dívida. A pandemia teve um enorme impacto em todos os países insulares, especialmente nos que dependem do turismo. Os confinamentos globais deixaram grandes buracos nos cofres e atrasaram gravemente os esforços de investimentos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, a ação climática é cada vez mais urgente, uma vez que as catástrofes relacionadas com o clima duplicaram em 2 décadas, sendo que os países insulares são os mais vulneráveis e os menos responsáveis. Em Antigua e Barbuda, a comunidade internacional vai analisar o progresso do desenvolvimento sustentável dos sítios e propor uma nova década de parceria e soluções para impulsionar o seu caminho para uma prosperidade resiliente. Os participantes, incluindo Cabo Verde, discutirão objetivos concretos e mensuráveis para apoiar os sítios na realização dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável nos próximos 10 anos, no contexto das alterações climáticas. Há questões que estão sobre a mesa, que advêm da COP27, depois passou para a COP28. Um deles tem a ver com o fundo para fazer face a situações de perdas e danos. Nós estamos a falar de CIDs de países que estão nas Caraíbas, estão no Pacífico. Muitos desses países são muito expostos a fenómenos como furacões, inundações. No nosso caso, o fenómeno é mais de secas severas. Também quando chove muito e torrencialmente temos inundações, temos também erupções vulcânicas. Quer dizer, nós temos situações diferenciadas, mas para a procura de uma mesma solução. Em situações de catástrofes naturais, estes países têm um nível de poupança interna relativamente pequena. Não conseguem, de per si, fazerem face à recuperação por causa desses estragos. E que, em algumas situações, fazem quebrar mesmo o PIB nacional. Então, esse fundo é um dos mecanismos a operacionalizar, de forma a dar cobertura a situações extraordinárias que podem e acontecem com uma certa regularidade agora com as alterações climáticas. A conferência culminará com a adoção da Agenda de Antigua e Barbuda, um roteiro para aumentar a sua resiliência, reconhecendo, porém, que os pequenos estados insulares enfrentam os impactos combinados das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, da poluição, das catástrofes e dos riscos naturais, bem como uma menor capacidade de resistir a choques externos, tendo em conta que mais de 40% dos sítios se debatem com níveis insustentáveis de dívida. Todas as opções, tais como a remissão única da dívida, o reforço da ajuda pública ao desenvolvimento, os empréstimos a longo prazo em condições favoráveis, as subvenções ou a conversão da dívida em investimento climático, como Portugal fez com Cabo Verde, devem ser utilizadas para aliviar a pressão financeira sobre os sítios. Tem a ver com a questão da dívida e da transformação da dívida em financiamento climático e ambiental. Esta questão tem sido discutida, tem sido aprofundada, e nesta conferência o sentido é procurar soluções concretas. Por exemplo, nós vamos apresentar mais uma vez aquilo que foi o compromisso assumido com o governo português, de transformarmos a dívida bilateral em financiamento climático e ambiental, no sentido de sensibilizar ainda mais para esta necessidade. Porque estes países, sendo pequenos, muito vulneráveis, precisam de um impulso adicional para o seu desenvolvimento e precisam de recursos excepcionais para fazerem face às questões que têm a ver com o financiamento climático e ambiental, mas ao mesmo tempo poderem atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a questão do financiamento está no centro desta conferência. Eu estou em crer que, pelos sinais, quer de instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial, quer relativamente às Nações Unidas, de que podemos sair deste quadro, desta conferência, com compromissos muito mais firmes e concretizáveis, que no fundo é isto,
faz-se muito apelo à ação e às vezes as máquinas dos financiamentos são muito lentos em termos de resposta. Cabo Verde está à espera de boas notícias e de fumo branco no evento de Antígua e Barbuda. A grande notícia que nós gostaríamos era a operacionalização de facto desse fundo de perdas e danos. A segunda grande notícia, a extensão dos acordos de conversão de dívida em financiamento climático para outros credores. Estamos a falar não só de credores bilaterais, mas outras multilaterais. E a terceira, podermos acomodar e realizar em Cabo Verde a próxima conferência. É de 10 em 10 anos, mas se nos posicionarmos agora, podemos ter alta probabilidade de organizar a próxima conferência.